Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar de Monjaro e Ozempic. As duas canetas que revolucionaram o mercado de saúde, o mercado de emagrecimento. Então preciso que você entenda tudo que eu vou te dizer aqui hoje. Então você vai sair dessa aula aqui sabendo qual que é o melhor para você, quais são os prós, quais são os contras de cada medicamento. É uma aula bem clara, uma aula para você que é leigo realmente entender. Porque meu conteúdo aqui é conteúdo para leigo, tá? Não estou dando aula para profissional de saúde. Eu quero que você leigo entenda. A minha mensagem é passada de uma forma extremamente simplificada para que você tenha entendimento sobre os medicamentos, sobre o processo de emagrecimento, tá? Então, eu gostaria de te pedir uma enorme gentileza. Se não for pedir muito, tá? Deixa aí seu like, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, vai, me ajuda a te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender qual que é a diferença do Monjaro e Ozempic. Entenda que, antes de existir o Monjaro, começaram a fazer as canetas emagrecedoras, né? Começaram a criar medicamentos para o diabetes e viram que esses medicamentos, essas canetas criadas para o diabetes, tinham como efeito colateral o emagrecimento, tá? Tinham como efeito colateral o emagrecimento. A primeira caneta foi a Victoza, tá? Foi a Victoza lá atrás, lá atrás. Aí depois da Victoza veio a Saxenda, tá? Depois da Saxenda veio o Ozempic, depois do Ozempic veio o Monjaro. Então, eu vou falar só dessas duas, só do Ozempic e do Monjaro, porque é o que eu quero falar. E é o que está mais em alta, e eu falo o que vocês, que o povo quer ouvir, não é? Eu falo o que o povo quer ouvir. Então vamos lá. O Ozempic, ele tem como princípio ativo a semaglutida, que é o mesmo princípio ativo do Wegovy. Doutor, eu achei que o Wegovy era um remédio melhor. Não, é a mesma coisa que o Ozempic, o Wegovy. A diferença é que ele vem com doses maiores, tá? Mais medicamento lá na caneta. É só essa a diferença, simples assim, tá? Vamos entender aqui. A semaglutida é um medicamento, assim como o Monjaro também, de aplicação semanal. Quando a gente pega os estudos que foram feitos com a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, as pessoas desses estudos tinham uma perda de peso em torno ali de 15%, 15 a 16%, tá? E pegando agora essa informação para a prática clínica, eu, que já atendi milhares de pessoas usando esses medicamentos, o que eu percebi? Que as pessoas que utilizavam o Ozempic, muitas delas não conseguiam ter essa perda de peso tão grande assim, 15 a 16%, por um motivo muito específico. E aí eu percebi que essas pessoas não estavam conseguindo perder esse peso todo com o Ozempic, porque eles estavam sofrendo muito com efeitos colaterais. Então aqui está a grande diferença entre Monjaro e Ozempic. Porque o Ozempic ele causa muito mais efeitos colaterais. É um mal-estar muito grande, é uma náusea muito grande. E isso vai impactando de forma significativa na vida da pessoa. E ela acaba desistindo do tratamento quando a gente vai aumentando as doses, tá? Doutor, então isso quer dizer que o Ozempic é ruim? Jamais. O Ozempic é excelente, tá? Antes de existir Monjaro, era o Ozempic que comandava a porra toda, entendeu? Já vi muita gente emagrecendo com o Ozempic, já tive pacientes que emagreceram mais de 50, 60 quilos usando o Ozempic. Mas porque foram muito dedicados, porque estavam fazendo acompanhamento. As pessoas que utilizavam sem acompanhamento sofriam muito com os efeitos colaterais, tá? Muito, mas muito mesmo. Eu já vi muitos relatos de pessoas ficando sem ir trabalhar, ficando de cama devido à náusea intensa. E isso faz com que o medicamento, atualmente, né, o Ozempic, acabe se tornando atrasado. Aí agora você vai entender o porquê. Porque quando o Monjaro foi lançado, a promessa dele foi a seguinte: eu emagreço mais que o Ozempic e eu tenho muito menos efeitos colaterais que o Ozempic. E essa é uma grande verdade, é uma grande máxima, porque depois que o Monjaro foi lançado, eu comecei a acompanhar pacientes em uso de Monjaro, eu percebi que o Monjaro, além de entregar uma perda de peso muito mais eficaz, ele entrega muito menos efeitos colaterais quando comparado ao Ozempic.
tá? Quando comparado ao Ozempic. E quando eu falo que ele causa uma perda de peso muito mais relevante, quando a gente pega os estudos utilizando o Mounjaro, os estudos mostram uma perda de peso ali na casa dos 22, 23% usando o Mounjaro. E, gente, é incrível. Quando eu comecei a tratar pacientes em uso de Mounjaro, eles perdiam em média, olha só esse dado. Isso não peguei de estudo, tá? É a minha prática clínica. As pacientes mulheres, em 2 meses, em 8 semanas, elas perdiam em média 8 a 12 quilos. 8 a 12 quilos. E os pacientes homens perdiam em média 15 a 17 quilos. Quando eu percebi isso, quando eu vi isso, eu enlouqueci. Aquilo ali eu vi que era maravilhoso. Ai, doutor, e esse peso todo não era perdendo massa muscular? Se você não faz acompanhamento, a perda de massa muscular é assustadora. É assustadora, mas quando o paciente faz acompanhamento e ele está indo semanalmente na clínica, fazendo tudo bonitinho, o que acontece? Eu estou fazendo o protocolo para ele manter massa muscular, ele está com a suplementação ali de casa extremamente, uma suplementação extremamente sofisticada para evitar que ele tenha perda de massa muscular e o principal, ele tem um acompanhamento semanal em relação à parte nutricional, à parte de alimentação, para sempre estar tendo ajustes. O que mais faz a pessoa perder massa muscular usando o Mounjaro e também o Ozempic é a restrição calórica exagerada. É a restrição calórica exagerada e o aumento sem critério de doses, querendo otimizar a perda de peso, tá bom? Então, pessoal, basicamente essas são as diferenças aí para você leigo entender, né, sobre o Ozempic, sobre o Mounjaro. E só para eu deixar um ganchinho aqui da parte mais técnica para você compreender, o Ozempic, ele é um análogo de GLP-1 e o Mounjaro é um análogo de GLP-1 e GIP, tá? E quando a gente fala análogo, significa que a gente tem esse hormônio no nosso corpo de forma natural. Então, por exemplo, quando você come, você libera GLP-1. Porém, o problema é que esse GLP-1 que a gente tem de forma natural, ele dura muito pouco no nosso organismo. É muito pouco. Por isso que logo a gente está com fome e quer comer de novo. Aí quando a gente usa um medicamento como esse, que a molécula foi alterada de forma sintética, o que acontece? A tecnologia faz com que o GLP-1, que durava 5 minutos, comece a durar dias. E o Mounjaro tem a meia-vida de 5 dias, por isso que a aplicação é semanal. Entende? É muito interessante isso, né, pessoal? Eu digo que o Mounjaro, ele veio assim para revolucionar, né, a medicina, revolucionar o tratamento de obesidade e salvar, como ele está salvando aí a vida de milhões e milhões de pessoas, né? Eu já tive pacientes assim que perderam 50, 60 quilos e transformaram a vida deles. Então, essa é a diferença, pessoal, de Ozempic e de Mounjaro. Espero que você tenha compreendido. Se você gostou, deixa um comentário aí, tá? Deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí. Compartilha o vídeo que eu quero chegar em 100 mil inscritos e eu preciso que vocês me ajudem. Tá? Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.